Boa tarde a todos. Primeiramente, sempre agradecemos a Deus, né, pela oportunidade de estarmos todos juntos. Hoje, o intuito dessa reunião pública, um trabalho do nosso gabinete também desde 2021, e parece que agora chegamos num bom senso com uma minuta, que vai ser explanada pelo Sidney Rodrigues, até então, na época, na Secretaria do Meio Ambiente. Já quero agradecer a presença de todos. Eu acho que é isso, a discussão é válida e o município realmente precisa de uma brigada, já passou do tempo. Então, acredito que agora saia do papel, a minuta já está toda pronta. É proposital, várias secretarias estão aqui para ver realmente questão de recurso, questão de legalidade e questão de equipamentos. Então, acredito que vai ser uma reunião que vai trazer resultado, né? E o ano que vem, possivelmente, já ter essa brigada na prática. Estamos no mês de novembro, já tem o mês de dezembro, aí a Câmara vai entrar em recesso. E assim que pré-definir essa minuta, pedindo urgência para tramitar ali um executivo para chegar aqui já no começo do ano essa brigada tão inspirada pelo nosso município. Eu vou pedir para o Jonas agradecer a presença de todas, Jonas. Vereador Marcelo Afonso, todos presentes, boa tarde. Nós estamos iniciando essa reunião e hoje se faz presente aqui conosco o senhor Sidney Rodrigues, da Secretaria de Agricultura, também o senhor Tiago, da Secretaria de Agricultura, Vinícius Burini, do Comando do Corpo de Bombeiros Bauru, Sara, da Secretaria de Meio Ambiente, coordenador da Defesa Civil, Marcelo Rial, secretária de Agricultura, Simone Pongitori. Também se faz presente a Vanessa Rodrigues, que é do Horto Florestal, também da SEMA, o Olavo, que é assessor do vereador Arnaldo, também representando o vereador Arnaldo, o senhor Jorge Luiz, da CEURB, secretário da antiga SEAR, Cristiano, que é da Secretaria de Administração, Silene Bordesan, que é da Secretaria de Meio Ambiente, Dr. Vitor, da Secretaria de Negócios Jurídicos, Gislaine Magrini, presidente da Indurb, o senhor Michel, que é gerente do GOT, e o senhor Caldeira, Sargento Caldeira, que é diretor do Departamento de Trânsito. Registrar a presença também do Walter. Ô, Walter, se quiser, tem aqui na lateral, entra aqui para contribuir. E também o mais conhecido como Dinho, né? Deus abençoe. Eu vou trazer uma dinâmica aqui de 2 vídeos, um de 2024, né, aonde estive com o Sidney, ali no Horto Florestal, né, nesse momento até pegou fogo lá, 15 mil metros, né, um total de 45, então a urgência de uma brigada, estivemos ali até para elaborar essa minuta de hoje, e depois, logo na sequência, o vídeo 2, 30 dias atrás, falamos da minuta, está pronta, então a gente vai trazer esse esboço, esse resumo da reunião. Por favor, TV, o vídeo número 1. 28/8/2024, já agradeceu o Sidney Rodrigues, é diretor ali da Secretaria do Meio Ambiente. Sempre falo que o Sidney Rodrigues é o arquivo vivo do município. Já esteve em várias secretarias, né, Sidney? Isso mesmo, Marcelo. Qual que é a ideia aqui, Sidney? Na verdade, nós estamos aqui no Horto Florestal, é uma seção de uso. O sentido que nós estamos aqui, centro-bairro, onde já existe uma área que é ideal. E aqui, realmente, por 10 dias atrás, aí teve um incêndio aqui. Olha só como é preocupante. Mas pela imagem, olha só como está. E o Sidney vai dizer aqui de que forma que podemos montar uma brigada. Em 2017, na cidade de Botucatu, já existe. E outras cidades de Bauru está lento nisso aí. Então, nós viemos aqui para startar e já escutar a proposta que a Secretaria vem fazendo. E não acho que é isso, né, Sidney? Isso. Bom, vamos lá, Marcelo. Como a gente já conversou algumas vezes, você mesmo já cobrou da gente a questão da brigada. Sim. Hoje nós temos algumas brigadas pontuais. Nós temos uma no Horto, que seria para tomar conta do Horto e do Zoológico, mas a cidade precisa de mais. Nós estamos aqui na área do Horto, que são do lado esquerdo, nosso sentido centro-bairro, nós temos 45 mil metros. Sim. E mais 15, aonde foi queimado aqui praticamente 5. Nesse último incêndio que nós tivemos. A partir daí já estávamos estudando, a ideia agora é já começar uma brigada, mesmo que seja pequena, a partir
partir daí, criar alguns núcleos que poderia ser zoológico, botânico, secretaria de obras, CEAR, onde tivesse brigadista para dar suporte em situações maiores. E a brigada menor, que seria esse núcleo onde teria coordenação, ela estaria dando socorro inicial para acionar os demais brigadistas. Então, tudo isso está sendo discutido, inclusive um APL, um projeto de lei, porque nós vamos precisar de uma lei, que nós contamos aí com o apoio de vocês, para regulamentar essa situação. Tá legal? Então, complementando aqui o que o Sidney está falando, vamos estar também incluindo a Secretaria de Agricultura, que são 400 quilômetros de extensão de área rural no nosso município. Essa brigada ela ia ter esse trabalho paliativo já de prevenção, né, para não acontecer os altos incêndios, e também temos uma situação da iniciativa privada, onde há necessidade de ter a parte pública, que é o RINEM, que já existe toda essa brigada, como também primeiros socorros e como também incêndio e alagamentos. Eu acho que é isso a ideia, né, conciliar tudo isso com uma estrutura que é mínima, porque toda secretaria pode ter brigadista, então o custo isso diminui, é isso? Correto, vereador Marcelo, já existe o RINEM aí, que é coordenado pelo Centro das Indústrias, o CIESP, aqui regional Bauru. Certo. Eles fazem um trabalho bacana, mas eu acredito que nós, do Poder Público, temos que apoiar neles, porque as mudanças climáticas estão aí. Por que nós estamos mais queimados esse ano? Porque a seca está maior. Então vai ter ano que vai ter chuva, vai ter ano que vai ter uma seca maior. E se a gente tiver um corpo técnico, uma brigada que pode atuar nessas duas áreas, com certeza a gente pode preservar vidas e recursos naturais. Para finalizar o que nós estamos falando aqui, a estrutura é tão pequena que acreditamos que é em R$300 mil por ano. Então isso é uma demanda pequena. E hoje nós temos também a Defesa Civil, que já tem vários equipamentos, inclusive nosso gabinete conseguiu as emendas parlamentares para equipamentos utilitários e equipamento também para incêndio e alagamento. Eu acho que é isso, é conciliar o que já tem e fazer funcionar. Isso aí, né, Cid? É isso aí. Deus abençoe. Amém. Ó, ficamos contentes quando tudo sai do papel. Falando aqui sobre a brigada, ficamos contentes porque a PL já está pronta para passar pela Câmara Municipal. Essa que é a ideia. Após um ano aí de trabalho, agora é realidade. É um trabalho que nós estamos fazendo já há mais de um ano, né? Dá uma segurada nesse vídeo aí pra gente fazer um comentário aqui. Também para ser justo, né, Rial? O Rial também fez parte dessa emenda parlamentar, desses equipamentos que chegaram. O deputado Nery, na época, as duas caminhonetes utilitárias. Então, esse segundo vídeo vai tratar da minuta que todos vocês receberam a cópia aí, tá? Resumindo, para acontecer essa reunião pública no dia de hoje. Por favor, TV, agora pode colocar. Vídeo número 2, por favor. Ó, ficamos contentes quando tudo sai do papel. Falando aqui sobre a brigada, ficamos contentes porque a PL já está pronta para passar pela Câmara Municipal. Essa que é a ideia. Após um ano aí de trabalho, agora é realidade. É um trabalho que nós estamos fazendo já há mais de um ano, né, Sidney? O Sidney já era da Secretaria do Meio Ambiente. Fizemos um vídeo um ano atrás e agora realmente a PL está pronta. Vamos fazer uma reunião pública na Câmara. Já tem funcionários sobre aviso que já recebem, mas falta organizar e realmente ter estrutura. E tem os equipamentos específicos, a ideia aqui da PL, que é a Secretaria de Governo, que vai realmente pôr no orçamento, e já existe esse orçamento que esses funcionários já recebem, mas não está organizado. E os equipamentos vai ser utilizado pelas secretarias alternando, né? Porque toda secretaria tem pá carregadeira, retro, tem também caminhão-pipa e outros acessórios que é necessário que está na lei. É isso a ideia, Cid? Isso, até porque quando a gente fala em queimada, tem períodos específicos. O importante é que no período de estiagem, que a gente chama aí, a Defesa Civil, por meio da brigada que ela vai organizar, vai deixar como sobreaviso alguns setores da prefeitura para não interferir direto no trabalho e com isso consegue dar uma resposta mais rápida para auxiliar o Corpo de Bombeiro nessas queimadas que estão tendo aí em fragmentos florestais e às vezes até em terreno de grande proporção. Então, vamos combinar aqui 30 dias que nós podemos marcar uma reunião pública. Então, durante 30 dias, essa PL, né, a ideia é já tramitar dentro do Executivo e na reunião pública vai ser mostrado o esboço e logo em seguida, a prefeita querendo, já pode mandar para a Câmara, isso que é a ideia. Correto, eu acho que aí nos próximos 30 dias agora é a gente fazer essa reunião e já encaminhar essa PL para o jurídico a validar ou fazer alguma consideração no que foi feito. Isso aí, então Deus te abençoe, obrigado e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí. Então temos 6 fotos, 3 de fogo, né?
pastagem, e também 3 de alagamento, que todos já conhecem, os pontos críticos do nosso município. Está fácil de ser mapeado, né? Só precisa funcionar. Pode pôr na sequência para mim, faltam 1, 2, 3, que são, e depois a sequência. Então, esse na área urbana do município, mais uma, por favor. Então, essa daí foi recente, né, ali no Colonial Aberto, onde realmente foi difícil, né, se não tem um apoio do bombeiro aí, porque o município não estava preparado para isso. Mais um, por favor. Mais uma queimada. Também temos a zona rural, que a evidência é muito grande, às vezes não percebe aqui na zona urbana, porque tem a Bracel e outras empresas aí, ela tem da assessoria ali até com helicóptero, então não passa a ser perceptível, né, pela população aqui da zona urbana, e a zona rural também realmente precisamos de um trabalho forte. Tem 3 fotos também de alagamentos, acho que são mais na Avenida Nações Unidas, como os outros pontos aí que existe. Então, por isso que também chamamos a Endurbe, né, porque numa brigada também tem que ter uma equipe para sinalização, para ajudar, né, que fica descalço, né, toda a equipe. Então, aí o bombeiro novamente, sempre dando um apoio. Então, é isso, Sidney, eu já vou registrar aqui a presença do Renato, secretário de Governo, já agradecer, né, Renato, porque nós tivemos uma conversa anterior, né, Sidney, aí saiu essa minuta onde startou o dia de hoje, a gente está fazendo essa reunião pública aqui para isso acontecer. Sidney, a palavra é sua, já para esboçar a minuta, para a gente ganhar tempo, e depois a gente abre para todas as secretarias e principalmente para a Defesa Civil, viu, Rial? Para você trazer a sua demanda, o que realmente precisa em cima do que o Sidney for falar aí, na prática. Pode ficar à vontade, Sidney. Deus abençoe, viu? Amém. Bom, boa tarde a todos. Na realidade, a gente vinha mesmo trabalhando nessa PL, o vereador Marcelo Afonso, procurou o secretário, Renato Purini, e informou que a gente já estava trabalhando nessa questão de um projeto de lei para a questão da Brigada Municipal. A partir dali, o Renato entrou em contato comigo, pediu para tirar, na realidade, do campo da ideia, transferir para o papel e dar encaminhamento. Foi feito, hoje nós vamos apresentar aí essa PL, não está nada fechado, até por isso é uma apresentação. Seria legal que fosse dado, sim, sugestões nelas, para que a gente venha agregar, principalmente o pessoal de campo, que fica aí no dia a dia, que sofre muito quando a gente tem enchente ou chuva. Então, esse pessoal trabalha fora de hora, tudo, e às vezes com falta de equipamento de segurança, e isso é grave. Então, a ideia é organizar tudo isso para que a gente venha ter uma qualidade de trabalho. Agradecer o Murim, que sempre apoiou nas ações nossas da Prefeitura, e a gente também busca apoiar o Corpo de Bombeiro, sempre com aquilo que está no nosso alcance. Tá legal? Bom, vamos lá. A partir do momento que a gente discute uma brigada de incêndio municipal, a gente pensa, a gente quer uma brigada para fogo ou para água, mas nós estamos enganados. Hoje nós temos diversas escolas e próprios municipais, que depende também de pessoas que devem ser brigadistas. Por exemplo, vamos pensar, hoje nós temos o centro administrativo lá na Falcão, trabalha diversas pessoas lá. Lá tem uma coordenação, o técnico de segurança lá é o Carlos, que fica lotado na Secretaria de Obra, em conjunto com as outras secretarias. Tem o brigadista, por quê? Para ter o AVCB daquele tamanho, você precisa que tenha brigadistas, pessoas treinadas para usar um extintor ou para dar aquele suporte. E o que acontece? O primeiro ano foi bacana, o Carlos me passou, o técnico de segurança. Apareceram diversos voluntários, receberam um único curso anual, que, na minha opinião, é bom, mas é pouco, está fraco. Que ano que foi isso? Foi o ano passado, se não me falha de memória, esse curso, e montou. Esse ano ele está com dificuldade. Por quê? Ninguém quer fazer parte da brigada voluntária de servidores no quadro. Ele falou para mim que precisava de vários, cada secretaria estava tendo um entrave grande, porque as pessoas acham que é um compromisso. E quando a gente pega dentro de uma empresa, usando como referência, esse é o primeiro passo que nós temos. Uma empresa, ela tem o brigadista, que cuida dos setores dele, vai dar o primeiro socorro e tudo isso aí. Então, nós estamos manco em diversos setores. Essa PL acabou prevendo essa questão dessa regularização, aonde seria
apresentado aí a questão do brigadista voluntário, que seria aquele servidor que vai atuar em situações somente no local de trabalho dele. Não é aquilo apoiar bombeiro, nem nada. Ele tem que estar preparado a receber um curso, um treinamento, para que se venha pegar fogo, alguém passe mal naquele ambiente de trabalho, ele dê esse primeiro suporte. Seria um brigadista interno dentro do quadro da prefeitura, voluntário. A gente entende que não recebe nada para aquilo, já está lá no ambiente. Recebi crítica dos colegas de trabalho. Eles acham que não daria para fazer isso de graça, conversei, porque a gente tem que conversar, sim, com o quadro da prefeitura. Depois, nós teríamos uma segunda situação. Quando eu fui coordenador da Defesa Civil, até hoje ainda tem gente que ainda me liga, o Real deve enfrentar muito isso. Algumas pessoas que fazem curso de bombeiro civil e querem prestar serviço voluntário dentro da prefeitura. Isso não é regulamentado, não tem uma norma, não tem nada hoje que a gente possa atender. A partir daí, a gente criou também, dentro dessa lei, um campo propondo, é claro que tudo isso vai ser analisado pela Secretaria de Negócio Jurídico, aonde seja possível o brigadista, sim, voluntário, desde que ele tenha curso de bombeiro e que atenda algumas exigências mínimas, que a gente colocou lá, que ele vai ter que passar pelo médico, ter um seguro, porque não dá para você simplesmente trazer uma pessoa para combate de incêndio ou de áreas inundadas e por lá, a gente não sabe, está envolvendo risco. Então, a lei vai estar prevendo. E o terceiro, que é o maior, que são as secas e as enchentes, que são um pequeno grupo que hoje apoia o bombeiro. O pessoal lá da SEMA, o Walter, o pessoal da Secretaria de Obras, lá da GI, o pessoal de Trânsito, a SEAR também com algumas pessoas. Esse pessoal sofre tanto no período de chuva quanto de estiagem. Por quê? São quedas de árvore fora do horário, que vai ter que ir lá fazer remoção, fogo em mata, que tem que ajudar o corpo de bombeiro. Então, esse aí, para já não ter um impacto direto na folha, a gente sabe que existe uma quantidade de servidores dentro da prefeitura que recebe o sobreaviso. Então, teria que regulamentar, porque não dá para criar uma brigada da noite para o dia e colocá-la dentro da Defesa Civil, que nem um corpo de bombeiro, e falar, se pegar fogo ou chover, vocês vão sair. Eles trabalham em caráter de sobreaviso, e houve a necessidade, o bombeiro pede apoio, vai ser tudo direcionado para o bombeiro como antes, o bombeiro, a gente precisa de apoio. O REAL aciona, ele sai do local do trabalho e dá todo apoio. Isso está previsto na legislação. Deixa eu perguntar para você aqui, registrar a presença do Júnior também, vereador. Então, nessa lei, ela está contemplando o que pode e o que não pode, vai passar pelo jurídico, pelo que eu entendi, tem os voluntários e a questão da coordenação. Você acha que a gente consegue já pessoas, né, já habilitadas para isso, para já acontecer? Porque senão vai demorar muito isso aí, não vai? Olha, várias pessoas receberam cursos hoje, dentro da prefeitura. No mínimo, um curso por ano receberam. E como ele já vem atuando, isso aí já vem funcionando. O REAL vem coordenando junto com o Corpo de Bombeiro, essas equipes vêm trabalhando. Agora, a minha opinião, só teria que ter um rodízio em relação a essas pessoas, porque a gente vê que o Corpo de Bombeiros, eles trabalham, não sei se é 12 por 36, tem outra 24 por 48. O nosso pessoal não. Às vezes eles estão lá até 1h da manhã, no outro dia, 7 horas, ele tem que estar no trabalho de novo. E aí você olha para o rosto deles, o rosto abatido de cansado. Então, a partir do momento que a gente pensa em estruturar essa questão dentro da Defesa Civil, é até para que a Defesa Civil tenha acesso a esse quadro de pessoas que estão de sobreaviso e começa, assim, ter um plano de revezamento. Opa, hoje é a equipe A, amanhã é a equipe B. E aí vai ser delegado pela Defesa Civil. Mas por que a gente vem falando nessa organização? Não é só queimada. Eu vou passar 2 slides rápido, a gente não precisa falar muito. Lá no Rio Grande do Sul, a gente viu aquela questão da enchente. Foram mais de 8,5 bilhões perdidos ali só na área de agricultura. Próximo? Próximo, eu vou mostrar logo as imagens. Pode ir para o próximo. Aí. Nós tivemos diversos exemplos, que nem esse que eu falei lá no Sul. Aconteceu, pegou uma cidade. Não, pegou 95% do estado. E será que se hoje pegasse Bauru, a gente estaria preparado
para ter uma resposta, digamos, rápida, ninguém vai conseguir numa situação como aquela. Mas a gente poderia conseguir. A gente pega incêndios na Amazônia, no Pantanal. Por que isso vem acontecendo? Secas ou extremos, ou às vezes chuva. A gente fala da nossa lagoa de captação. O ciclo mudou. No passado você tinha uma chuva uniforme que aquela lagoa conseguia abastecer. Hoje ela não é suficiente porque o nosso clima mudou. Então, em relação a tudo isso, nós precisamos sim de uma brigada. Próximo. A gente teve recentemente, agora em 2025, está aí a situação, praticamente uma cidade inteira no Paraná destruído. Nós tivemos a Jiquiudiga, agora em 2025, a gente teve parte do telhado da rodoviária destelhada. Isso só pegou a casa. Próximo slide. E também, final de semana. Até para voltar um pouco ali, na Endurbe, né? Tanto é que quem foi lá nem preparado estava, nem equipamento tinha. Né? Isso. Próximo, fazendo favor. Final de semana, aí dia 24 agora, a gente pegou a região de São Carlos até Araraquara, a gente teve chuvas e granizo. Imagine se pega uma cidade tipo a nossa, que uma boa parte da periferia é coberta com telha, fibra, cimento. Será que a gente estaria preparado para dar uma resposta, pelo menos para levar uma lona, levar alguma coisa básica? Provavelmente hoje não. Eu estou olhando para o real que a gente cobra muito ele, mas precisa dessa estrutura. Por isso que a ideia parte para ter uma política mesmo, de brigada. Por quê? Está aí, o clima mudou. Não é só mais apagar fogo, a gente tem que estar preparado para outras ações. Se nós tivermos problema, para onde vão ser levadas essas pessoas? Nós vamos levar para um estádio? Qual estádio que é? Tem que ter um plano para tudo isso. E, tipo assim, quando a gente fez a concepção da lei, hoje eu vejo que não dá para deixar só na coordenadoria, teria que ter uma gerência de brigada civil lá dentro. Isso aí, porque nós temos o extintor, alguém tem que olhar esses extintores nesses próprios municipais, quando vão ter que ser comprados, treinar essas pessoas, fazer um trabalho bacana. A gente é que nem seguro de automóvel de casa, a gente espera não usar, mas se chegar a usar, está lá o serviço e ele vai ter que funcionar, porque as pessoas que estão lá fora, elas vão contar com a gente. Na verdade, equipamento ele tem vencimento, né? Então, isso, questão de EPIs. Então, a lei, eu acho que todo mundo leu, eu não vou conseguir. Você quer ler daí a lei? Você consegue ler daí, Jonas? Vocês querem passar rápido nos artigos ou se alguém tiver dúvida? Eu acredito que é passar rápido os artigos, eu acho que é melhor, né? Vai ter uma produção, fica cansativo. Eu acho que o intuito aqui, Sidney, é realmente passar os artigos e o que realmente não sair daqui com resultado, né? Isso. E até mostrar o caminho para ser rápido, né? Até porque o tempo não tem, né? Que nem você está dizendo aí. Eu acho que é isso. Propósito para fazer startar aí a situação que realmente o jurídico está aqui, finanças está aqui, Secretaria do Governo está aqui e o que precisa realmente falar a verdade aqui, viu, Real? Do que você vem sofrendo para que realmente isso possa sair do papel, cara. Agora, se você achar que tem necessidade de ler, fica à vontade de você dar a dinâmica aí. Eu acredito que todo mundo ficou com uma cópia. Seria interessante, a minha sugestão aqui, claro, que todo mundo fizesse as considerações e encaminhasse depois, pode ser para você mesmo que está conduzindo, aí leva para o Renato, a gente coloca, vê aquilo que é possível ser enquadrado nessa norma legal, a partir daí encaminhar para o jurídico para que a gente consiga ter um trâmite rápido. Eu acredito, Sidney, só para não cortar, a maneira de fazer hoje é fácil, pode fazer um grupo, porque quem elaborou essa minuta praticamente foi você, né? Então, e não vai sair do legislativo. Então, acredito que as ideias, depois finalizou uma data, pré-definir uma data de sugestão e nós chamamos uma outra reunião, não precisa ser aqui na Câmara ou lá no gabinete direto, né? Porque aqui é para registrar mesmo de forma para dar essa dinâmica. Legal, pode ser, abre para as pessoas que queiram... Dê uma data limite de sugestão e fecha, porque senão não vai sair do papel, em 10 dias úteis, sei lá. Combinado. Beleza? Aí, se quiser abrir para eles, fica à vontade. Estou à disposição. Então, vou começar pelo real, né? Acho que
é a pessoa que vai... O Sidney quer fazer uma outra contribuição? Gostaria de agradecer a Vanessa, que ela da SEMA, porque ela faz parte aí, ela representa o nosso município Bauru como sendo a interlocutor no programa estadual Município Verde Azul. E sempre durante a construção do projeto de lei, eu pedi para ela, contei com a ajuda dela para buscar o que estava acontecendo em outros municípios, porque não adianta a gente também querer inventar a roda aí. Obrigado, Vanessa. Agora, se a Vanessa já quiser acrescentar algo antes do Rial, fica à vontade, Vanessa. A sua experiência, que você escutou, que não foi falado. Você pode fazer essa contribuição, viu, Rial? Porque é importante deixar ela trazer alguma... Boa tarde a todos, né? Eu sou Vanessa da SEMA, SEMAB agora, né? Tá difícil acostumar que é SEMAB. E eu sou interlocutora do município Verde Azul, como o Ney comentou. E a gente faz parte, né, desse programa desde 2011. E desde 2021 foi assinado pela prefeita um termo de adesão, né, da questão da Operação Corta Fogo. Hoje é São Paulo Sem Fogo. E esse termo de adesão fala justamente isso. Um dos itens é Bauru promover uma brigada de incêndio. Então, desde 2021, está correndo isso e está andando para lá, vem para cá, vai para a Defesa Civil, né? Então, não sai do papel. E para o programa, eles pedem uma ação, né, com relação à brigada de incêndio. E todo ano a gente não ganha ponto justamente porque não tem a brigada de incêndio. Na sua expertise, você acha que, com essa minuta da lei e tendo aqui a secretária de governo empurrando, você acha que agora dá certo? Com certeza. Menos de 60 dias? Sim, vamos ver. Tomara Deus. Então, tá bom. Ô, vereador, você quer fazer alguma parte antes do Rial? Pode ficar à vontade. Ó. Obrigado, viu, Vanessa? Bom, Marcelo Rial, da Defesa Civil. Eu dei uma lida. Tem realmente bastante coisa aqui para a gente dialogar e afinar. É importantíssima uma brigada, mas a brigada feita por brigadistas formados. Não adianta pegar o auxiliar geral. Vem cá, Batman, vai até a meia-noite. No outro dia, como o Sidney já falou, 7 horas ele está lá batendo o ponto dele. Essa pessoa não está preparada, ele se arrisca muito, às vezes desnecessário. Ainda bem que ainda não houve um acidente, mas pode ocorrer. A gente sabe que o fogo à noite é muito difícil. Você entra com o pessoal aí numa área de braquiária, que é uma área fácil, mas você tem um buraco de tatu, você estoura um joelho, você estoura uma canela, o nível de acidente acaba ficando muito alto. Então, às vezes, você fica cercando esse fogo, mas você não entra com a equipe para poupar a equipe. Entendeu? Então, você precisa de brigadistas, porque esse pessoal vai estar treinado, passou por escolas, vai estar formado para agir. E, claro, que os brigadistas depois podem ser utilizados em épocas de chuva ou até em plantio de árvores. Ô, Rial, mas assim, no que você está falando aí, beleza. Brigadista. Quantos nós temos hoje formado dentro do esboço do município? Nós não temos já como formar essa brigada de imediato? Essas pessoas saem formadas das escolas. Bauru tem escola de brigadista, tem brigadistas formados em Bauru que precisam até prestar. Você está falando de abrir concurso? Abrir um concurso. Então aí já é outra situação. Então, você está falando para ter agilidade, tem que abrir um concurso de brigadista. Porque senão você... Para pontuar aqui. A Vanessa acabou de falar uma coisa interessantíssima, né? Desde 2021. Mas, muito antes disso, muito antes de 2021, nós temos uma brigada informal. Qual que é a quantidade que seria? Hoje, você teria que ter de 12 a 15 brigadistas. 12 a 15. Precisa ser afinado aqui entre nós. Outra coisa, a gente não pode ter uma centralização dos caminhões-pipa. O caminhão-pipa é muito demorado. A gente teria que ter caminhão-pipa lá na Sagra, teria que ter aqui no Horto Florestal, lá no Jardim Botânico, posições estratégicas para que a ação comece mais rápido. E outros caminhões cheguem, se for necessário. Até mesmo lá Tibiriçá, tem um ponto da Sagra lá, poderia ter um caminhão lá de plantão. Não o ano todo, mas na época da fase vermelha, que a gente sabe que incêndio começa a qualquer momento. Então, para você, para dar certo, o que nós estamos fazendo aqui, tem que ter um concurso. Tem que ter um concurso. Se não,
brigada a gente já tem. Porque a equipe da SEMA, cara, a equipe da SEMA se desdobra lá. O Walter também é outro cara que se desdobra, eles vêm. A equipe da SEAR, sem palavras. Tem a equipe da Obras, que, nossa, está sempre junto. Então, esse pessoal que é voluntário, mas não tem informação, o que acontece? A gente não consegue apresentar para o Estado. A gente tem a pontuação necessária. Não consegue. Que não é brigadista. Não é brigadista. E né? É um cara ali que corre tanto. Então, se vai fazer uma brigada, você tem que ter pessoal formado nisso daí. Então, já vou direto ao ponto aqui. Você fica ali, o Cristiano, não sei, e o Renato, não sei quem vai responder, até para dar uma dinâmica aqui, para ver a possibilidade. Será que nosso município a prefeitura tem possibilidade de abrir um concurso desse? Tem alguém que possa responder? Aqui também tem uma parte falando de voluntário, né? Olha a importância de você ter um pessoal com formação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer a escola, presta atenção nesse outro nome, Superior de Bombeiros. É uma coisa incrível. E os caras treinam muito. Como é? Escola Superior de Bombeiros. Se você não teve a oportunidade de conhecer, de repente o tenente pode marcar uma visita lá para vocês terem uma noção do que é aquilo. Então, a gente não tem como um auxiliar geral ser um bombeiro do dia para a noite. E em 2018, houve 6 mortes no Oeste Paulista de voluntários. Agora, só para ajudar um pouco, Rial, até a resposta do Cristiano, claro que você deve ter alguns números. Quanto custa uma brigada dessa anual com 12? Aproximado. Só para a gente ter uma ideia de orçamento aqui, mais de 300 mil ao ano? O maior custo para a formação da brigada são os equipamentos, né? Não, é inferior a isso, com certeza. Equipamentos a gente sabe que dá para agregar aí com outra situação. Estou falando de brigadista. Não. 15 brigadistas, quanto custaria hoje para o cofre? Não chega isso daí, não. Mas está nas proximidades. Eu já estou falando para ajudar, porque senão não sai daqui para nada. Mas é que a gente tem que ter essas realidades, porque senão daqui a pouco a gente vai voltar a um super-herói lá da SEMA, que é o Panelinha. O Panelinha começa às 7 da manhã, está combatendo fogo a 1 da manhã e está às 7 da manhã batendo ponto. Não sei como ele aguenta. Mas é assim. Quer acrescentar mais alguma coisa para o Cristiano falar? Sim, quero acrescentar mais uma coisa importante. Pode falar. Que o bombeiro esteja muito junto disso, porque a gente precisa de mais dessas informações técnicas para a gente não cometer erros técnicos e erros da própria lei, né? Exatamente. Então, assim, para dar uma dinâmica, Cristiano, abre aí, Cristiano, vê a possibilidade de 300 mil. E depois a gente fala para o bombeiro que está aqui, né, o Furinha aí, para fazer essa contribuição, falar a importância do brigadista, o que eles precisam também. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Júnior Rodrigues, colegas aqui presentes. A administração está pronta, sim. Tem toda a estrutura para estar fazendo o concurso. Agora, a parte orçamentária eu não consigo te responder. Teria que ser consultada a Fazenda, né? Inclusive, acho que não está previsto na LOA de 2026 não tá. A criação da Brigada de Incêndio. Mas a administração tem toda a estrutura necessária para realizar um concurso para, como fala, atender aos brigadistas, se for o caso. Então, é com o Renato agora, já que a Secretaria de Fazenda não está aqui, o que você pode dar uma luz para nós, Renato? Se você não mandar, quem que vai mandar, né? Vereador, quem manda é quem tem mandato. Eu não tenho mandato, eu sou mandado. O Cristiano foi pontual no que disse, né? A questão é orçamentária, mas veja, se nós falarmos aí em 15 brigadistas, um salário médio aí de R$3 mil, passa dos 500 mil só de salário anual, né? Então, acho que 300 mil é um valor que está um pouco subavaliado. Então, a gente começa a falar aí, de repente, em essa casa criando, porque, na verdade, nós precisamos criar a função também, né, Cristiano? Nós não temos essa função dentro da prefeitura. E aí a gente começar, né? Não pode ser uma mudança radical, de repente um híbrido, né? Você cria o cargo, cria a função, e aí contrata um, contrata dois, e vai aos poucos
fazendo um híbrido entre quem está na prefeitura e quem vem de fora, e aos poucos vai estruturando, né? Acho que o caminho melhor, eu entendo, que seria esse. A gente começa com uma previsão orçamentária menor e vai aumentando até que a gente tenha uma estrutura pronta, né? Esse é meu pensamento, claro, conversar com a prefeita, com o secretário de Finanças, mas eu entendo que talvez colocar dentro do projeto de lei um prazo para cada ponto, eu acho que pode ajudar bastante. Então, metade já consegue, então, né? Desse valor aí. Então, é isso aí. Pode falar, mas... Vou passar a palavra para o Júnior. Boa tarde a todos. O vereador Marcelo, que chamou essa discussão, preside, senhores secretários, secretárias presentes. Acho que é importante essa discussão. Muitas vezes a gente só lembra do problema quando a gente está passando. Ontem a gente discutiu a questão da crise hídrica, mas a gente vive um momento de chuva. Mas a gente tem que discutir os problemas não quando está ocorrendo, mas quando também, né, o problema não está à frente, para a gente poder ter caminhos a seguir. Essa questão das queimadas, eu acho que cada vez mais a tendência, tampa os ouvidos aí, Burim, mas cada vez mais a tendência é aumentar, porque a gente sabe que muitas vezes não chove, as pessoas não fazem a lição de casa, não acabam não fazendo a capinação, não mantêm os terrenos limpos, não mantêm as áreas que devem ser mantidas da maneira certa. Então, essa questão de incêndio e alagamento, infelizmente, nós vamos enfrentar para o resto da vida, e a tendência é piorar cada vez mais. Eu presenciei, vereador Marcelo, uma das queimadas, por volta de quase 1h da manhã, né, Walter? Nós estávamos lá, próximo ao Unesp, e você vê assim, quando os funcionários chegaram lá, o perigo. Por que o perigo? Porque os funcionários já estavam o dia todo combatendo incêndio. O medo desses funcionários, a hora que chegam no local, a mente já não raciocina mais, a cabeça às vezes pode pensar, mas o corpo já não obedece, dá canseira. O Walter, o dia todo, o pessoal já não aguentava mais carregar a mangueira, os equipamentos, de tão cansado que eles estavam daquele momento. A tendência é você melhorar? Não, a tendência é piorar, cada vez ter esses focos de incêndio, e a gente, infelizmente, não está preparado para isso. Agora, o ideal seria ter todo esse aparato, seria maravilhoso. Seria maravilhoso a gente ter todo esse aparato. Mas a gente vive um momento difícil financeiro, não só de Bauru, mas de todos os municípios. Eu tenho percorrido alguns municípios, conversado com alguns prefeitos. A situação é para todos, não é só para um. Todo mundo está passando um momento difícil, financeiro. Agora a gente precisa achar um caminho híbrido. Essa questão aqui avançou uma parte, ver o que dá para ser implantado, ver o que a gente consegue de fazer um treinamento, agregar algumas pessoas para poder fazer essa parte. Por quê? Porque o incêndio não ocorre todos os dias. Não é todos os dias. O alagamento é todos os dias? Também não é todos os dias. Mas quando tiver, você tem que ter uma equipe de prontidão, mas uma equipe que saiba também fazer. Pessoas que mensalmente passe por um treinamento, para que todo mundo esteja na mesma linguagem, todo mundo fale, senão vai um para um lado, outro vai para o outro, um quer pegar a mangueira, outro quer pegar o balde, enfim, aí não resolve o problema. Mas a gente precisa estar alinhado, todo mundo sincronizado, quando precisar, sabe quem chama, sabe que a pessoa tem que estar disponível, mas tem que ter o mínimo de equipamento e de pessoa 100% comprometida. O que nós não podemos passar, o que nós passamos aí na última, aonde, vereador Marcelo, repito, os nossos funcionários estavam em risco, porque passaram o dia todo fazendo combate a incêndio, fazendo o que tinha que ser feito, e na madrugada também. Então, um risco de um acidente, de não conseguir raciocinar, de fazer alguma coisa, e depois a consequência, o funcionário fez a besteira, fez aí a cagada, né? Dizer assim, não é, porque chega uma hora que ele não cumpriu o descanso, ele já estava fadigado, já não tinha mais condição física. Então, acho que é importante nós sabermos, hora que precisar, a quem recorrer. Eu acho que, pelo menos, o mínimo, o secretário de governo, com certeza, se ele falou, já está bem encaminhado, né?
juntamente com o jurídico, com o administrativo. A equipe não viria aqui para dizer simplesmente, né, nós sabemos que pelo menos o secretário tem essa autorização de governo para falar que está encaminhado. Então, alguma coisa já está sinalizada. Agora, a gente conseguir avançar um pouco mais. Então, essa reunião tenho certeza que foi proveitosa, porque o que o senhor conseguiu aqui hoje, pelo menos o início da implantação já sai daqui garantido, o mínimo nós vamos ter garantido. Vamos buscar correr atrás para a gente ter aí uma equipe completa. Na verdade, né, vereador Júnior, assim, é prioridade mesmo. Depois a gente vai abrir para o tenente fazer a contribuição para ele falar da importância dessa parceria, né, porque sobrecarrega, né, o Estado. O Estado faz sua parte, mas o município também não está fazendo a dele certa, né? Faz, mas não com aquilo que precisa. E, acima de tudo, né, Júnior, acho que para tudo isso acontecer, questão de orçamento, primeiro é a lei. Então, isso que eu 10 dias úteis aí, no máximo, para dar sugestão e isso ir para frente, né? O Renato acho que quer fazer ali uma contribuição rapidinho? Eu já volto em cima do que o Júnior falou, ele tem toda a razão. Eu já passei por um momento de crise, estando à frente do DAE e depois na Secretaria de Governo. E eu acho que a lei ela vem não só para enfim, auxiliar nesses momentos, mas ela vem para organizar também, né? Porque está aqui, por exemplo, a Gi, a Silene, é tudo muito reativo. Tem um incêndio, põe no WhatsApp uma foto, corre, aí precisa o sobreaviso, aí o servidor está na casa dele, precisa sair da casa dele, ir lá, pegar o caminhão, ir num posto, encher o caminhão, quer dizer, aí o incêndio já... Então, na verdade, a lei ela vem, né, para resolver, mas para organizar também, né? E aqui eu estava conversando com o Rial, já há uns meses atrás, nós conversamos sobre estruturar melhor a Defesa Civil, para que o Rial fizesse algumas demandas, alguns pedidos, para estruturar do ponto de vista de equipamento, que tem que ter equipamento também, senão não adianta. Mas, para ter equipamento, tem que ter quem use o equipamento. Então, eu acho que a estrutura também vai precisar de um investimento, tudo isso nós precisamos avaliar. Estava aqui discutindo com ele também, de repente, podemos avaliar, né, ter uma equipe terceirizada, vamos dizer assim, podemos ter, em vez de contratar, ter alguém que, nesses momentos de crise, possa operar de forma mais profissional, é possível também. Precisamos estruturar, por exemplo, com caminhões-pipa. Né? Caminhão, na hora do incêndio, pega um caminhão de um lugar, um de outro, às vezes não tem, está um em cada canto da cidade, o caminhão está vazio, não tem motorista. Então, tem que ter uma estrutura mínima de Defesa Civil própria para poder enfrentar real, né, de forma real, as demandas que tem. E veja, as demandas são nos momentos de crise, mas agora, do jeito que está o clima, já não tem mais uma época específica, não é mais cíclico, né? As coisas mudaram muito, a realidade do clima mudou demais. E a Defesa Civil não é só incêndio e enchente, tem outras tantas coisas, fiscalização, enfim, um monte de serviços. Renato, eu acho que assim, nós estamos falando de fogo e de alagamento. Essas duas coisas são coisas que matam. Que matam. E quando a gente fala nessas duas coisas, nós somos uma cidade de 400 mil habitantes. Nós não podemos ser amadores. O amadorismo pode... Nós podemos... um incêndio que não é contido, ele vai chegar numa casa, ele vai destruir um lar, vai destruir uma família. A pessoa no desespero pode perder a vida. Então, eu acho que Bauru precisa... nós não podemos mais ficar no... Não que seja feito um amadorismo, né, mas faz aquilo que pode. A gente agora precisa mostrar a força de uma cidade de 400 mil habitantes, Marcelo. Tem a população flutuante, né? Dá muito mais, né? Então, a gente ser, de fato, agora uma cidade que tenha uma corporação, que tenha um respaldo, tenha equipamentos, consiga fazer, e não ser mais essa parte de um amador, mas fazer uma coisa correta, bonita, e mostrar um serviço que tem condição de ser mostrado. Pode passar mesmo. Bom, como eu tomei a frente para escrever esse PL aí mesmo, tem que ir mediando agora. Na realidade, eu acho que as duas falas, tanto do vereador Júnior quanto do Renato, eu acho que deu para a gente sentir como que é complicado. O que acontece? O que nós devemos ter ciência? O ideal seria, sim, o mundo ideal, ter uma brigada. Só que hoje, nós temos aí o corpo de bombeiro. O que acontece? Nós vamos atuar nessas situações
em questão de apoio, sabe? Que é aquilo, o que vem acontecendo na realidade. Vou falar agora pelos meus 23 anos de serviço público. A gente pegava de primeiro, pegava-se o policial militar, transformava em corpo de bombeiro. Agora eu perguntei, já não é mais assim, tinha um curso para isso. Hoje o concurso já é específico. O policial ambiental também. Como a gente vai engatinhar também, como o Estado já passou, a gente fez algo que possa ser factível nesse momento de crise que todo o país está vivendo, que seria organizar, que foi o que o Renato colocou, de uma forma que esse trabalho que a gente já vem prestando hoje, seja feito com qualidade e de uma forma que a comunicação não tenha tanta falha para a gente atingir os objetivos. Então, essa concepção dessa norma foi feita em cima disso. O ideal seria um concurso? Não sei, depende. Só o tempo vai dizer. Porque quando se trata de poder público, nada implica de que, no PL ali, eu coloquei como exemplo, o Rial precisa sim, porque hoje ele é quase um homem só lá dentro. Nós colocamos ali a proposta de contratar 6 pessoas para ele. Por que essas 6 pessoas? Para ajudar já na coordenação desses outros entes, que seria os servidores que hoje já ganham um sobreaviso para dar esse apoio para o Corpo de Bombeiro e para a questão de incêndio. Então, a ideia é que o que nós temos hoje já dá para fazer um trabalho bom, desde que organizado. É possível o servidor fazer esse curso? Como muitos policiais militares hoje estão dentro do Corpo de Bombeiros e fizeram um curso. O que a gente precisa é qualificar nossa mão de obra, que é esforçada e tem competência para chegar lá, exceto um outro, porque vai ter que passar por processo de aptidão física também, não é simples assim. Eu mesmo já não aguento, o joelho já não ajuda mais, só para ficar falando lá de trás. Valeu, obrigado. Está a presença do vereador Sandro, e eu vou passar a palavra para o tenente Burim já, para fazer a sua contribuição. Passar o microfone para ele, por favor. Bom, obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar o Sidney, o Real e o vereador Marcelo pela iniciativa, essa iniciativa importante. Agradecer a oportunidade também de contribuir hoje. Eu posso passar Claro. Fazer um passando da... Com certeza. Pode ficar à vontade. Se eu puder ir direto ao ponto, algumas a maioria tem a minuta aí, eu vou pular os considerandos, mas tem um considerando aqui muito importante. Esse considerando que eu vou citar linka muito com os objetivos da operação, que é da Operação Corta-Fogo, que é diminuir focos de incêndio, reduzir emissão de gases, proteger áreas com cobertura vegetal. Aqui no considerando tem considerando que a lei municipal, que o fogo em área urbana, mesmo que de forma de limpeza, é proibido, passivo de multa aquele que pratica, 73 da 4362. Já é uma ferramenta muito bacana, muito importante, que é só operacionalizar. A minuta, lógico que vai ser aberta aí para algumas questões, mas isso é uma coisa que já pode rodar tranquilo e tem muito efeito mesmo. Muito bom. Aí eu sugiro, que boa parte do que a gente não deveria discutir aqui seria questões de plano de trabalho, porque faz a lei rodar e depois a equipe que vai trabalhar vai ter que discutir plano de trabalho. Vou dar um exemplo. Esse, por exemplo, da passiva de multa, postura, postura do município e comunicação de ocorrência. O plano de trabalho resolve. Diminuir focos de incêndio, proteger áreas de cobertura vegetal de incêndio, manejo integrado de fogo e aceros. Esse plano de trabalho também. Formação, eu posso formar. O Corpo de Bombeiros pode formar brigadista. Pode formar. Eu posso fazer treinamento, posso fazer atualizações. Plano de trabalho também. Tá. Então, já facilitou aqui. Outras coisas que não cabe discutir aqui, Eu vou dar um exemplo outro. 2 caminhões-pipa, um dos requisitos de formação de brigada, 2 caminhão-pipa com motorista. O caminhão não é só um caminhão-pipa, precisa de alterações, precisa de adaptações. Tá. Enfim, outras coisas, eu acredito que são de plano de trabalho, tá?
que a gente pode conversar. Eu tenho uma sugestão, né, de imediata, para fazer o combate imediato, né, diminuir as ocorrências, eu já fiz isso, eu tenho um link no Google Drive que eu alimento com as ocorrências que eu fui atender pelo Corpo de Bombeiros. E esse link, a SEMA tem esse link, ele pode, o fiscal de postura pode abrir de manhã lá o Drive, olhar e ir lá fazer a fiscalização. Sendo que tem um talão com uma viatura do Estado, composta pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que foi atender. Se quiser, só tirar foto do local e fazer a aplicação de multa. Mas, como eu disse, é plano de trabalho. Referente à formação de brigadistas, eu tenho uma sugestão, aí eu não sei se é possível, né? A contratação de brigadista temporário por temporadas, porque fazer a contratação direta, acho bem... Vai deixar o doutor louco, né? Porque vai envolver custo fixo, né? Direitos trabalhistas direto com a prefeitura, então você passa responsável se ele torcer o pé, se ele enfiar um galho de árvore no olho e ficar com uma lesão permanente, igual tem nossos amigos, né, de Borebi lá, o de Boracéia, o Bocaina, Marcelo quase perdeu, o Guilherme quase perdeu visão. Uma película nova pro olho, mas é lesão permanente. A prefeitura vai arcar com uma lesão permanente para sempre do brigadista. Não estou falando para deixar o brigadista na mão, só estou falando que talvez contratação direta para sempre seja um custo fixo. Morreram 6 voluntários no Oeste Paulista. É um microfone ali para o Rial. Só um complemento. Em 2018, morreram 6 voluntários no Oeste Paulista. Todo mundo fala assim, mas você não pega voluntário? Pede para o voluntário recuar. Não recua. Ele quer ser herói, né? Até no filme a gente vê. Por aí. E hoje com celular, câmera e foto, então vai correndo com isso aqui ligado na mão. Disso. Então é complicado. Mas, Burim, por favor. Aproveitando, então, o artigo 6º que fala o coordenador da Defesa Civil poderá aceitar brigadistas voluntários. A gente vai atribuir tudo para o Rial, a responsabilidade de cuidar de um brigadista voluntário. Ele vai responder judicialmente por tudo, vai ficar tudo nas costas dele. Eu falo assim, né, do brigadista voluntário em específico. Será que um brigadista por temporada, já que a gente quer juntar o artigo 6º de brigadistas voluntários com a estrutura de brigadistas? É só uma sugestão, né? Está aberto para isso hoje, né? Isso, claro. Então, seria a minha sugestão, não seria um curso fixo. Vem que esse pessoal cheque nos documentos. Fez o curso? Aonde? Fechou. Cópia dos documentos, tudo certo, vamos fazer a avaliação física deles, ou verificar se a avaliação física é... Aqui não está a avaliação física, tá? Já tem certificado de brigadista civil, mas a avaliação de saúde, mas eu acho muito importante, né, o brigadista. Porque, assim, combater incêndio florestal é muito arriscado e... Não é fácil. Assim, nenhuma operação valeu a pena se um morreu. Um brigadista morreu, acabou. A operação não valeu a pena. Era para queimar a parte mato ali. E morreu um brigadista, não valeu. A operação já falhou, tá? Uma vida não tem preço. Aqui está um quadro de 6 servidores. Aí, não sei como faria, porque, se eu entendi bem, esses 6 servidores são responsáveis pela coordenação geral. Então, ele tem que ser um cara que sabe fazer o manejo do fogo, sabe fazer ele tem que fazer um curso mesmo, tem que entender, tem que estar com o pé no pé de poeira, né? Tem que estar com o nariz preto lá, tem que ter passado por várias ocorrências, porque ele vai ser o coordenador. O que eu estou falando, eu fiz observações aqui que eu posso citar depois. Na parte de equipamentos e proteção individual, acho que eu não sei se precisa ser aqui ou no plano de trabalho, a descrição dos equipamentos. Acho que dito que seja esmiuçar depois, né? Os tipos de equipamento. Porque o EPI envolve diretamente a segurança deles, né? Por exemplo, comunicação. Um dos primeiros itens no combate a incêndio florestal do bombeiro americano é: se você não tem comunicação, você já está em risco. Treinamento 3 vezes por ano, ok. E ok, porque, por causa disso que o Sidney falou, o pessoal tem outras atribuições e não tem contato com fogo e mata, a não ser na fase de atuação. Então, precisa ser feito os treinamentos. A gente faz todo ano, manejo do fogo. Esse ano, a gente fez um lá, convido a todos também, que vai ter ano que vem.
o treinamento da Operação São Paulo Sem Fogo. Da última vez lá, Real, como que... O bicho pegou lá, né? A gente, num ambiente controlado, o bicho pegou lá. Essas são as minhas considerações. Lógico que eu vou fazer os apontamentos aqui, se os senhores assim permitir, né, a minha sugestão. Pode fazer. E o plano de trabalho e as atribuições de cada um. Bom, eu também sugiro, né? Aqui tem um prazo de até 12 meses para a conclusão da estrutura necessária. Também poderia ser estipulado, que é para dar, como fala, chicote nas costas, né? Para sair. Por um prazo aqui de estipular um plano de trabalho entre os órgãos envolvidos para cada um fazer suas atribuições. Aí sai com a obrigação de força de lei, cada um tem que sentar lá e falar o que você vai fazer, onde você vai atuar, o que você vai ter que comprar, a responsabilidade sua é essa, a dele é essa, o Corpo de Bombeiro vai treinar, tá certo, Corpo de Bombeiros? Faz nota de trabalho lá com o Corpo de Bombeiros. Tem que treinar 3 vezes por ano. Concordo? Concordo. Comandante, concordo. Fechou. Então, é uma sugestão que eu também vou falar aqui, né, que seria o plano de trabalho e definir as atribuições. Tá, então é isso nas minhas considerações. Acho que... Não sei se é o caso, né? Acho que não, tá? Mas eu já penso assim, ó. Se você vai fazer diminuir foco de incêndio no estado e proteger a área de cobertura vegetal contra incêndio, proteger a área de cobertura vegetal contra incêndio, aceros, são coisas físicas já bem estabelecidas. O que falta é cobrar. Vindo do plano de trabalho também. Das áreas de preservação, que já deveria ter esse mapeamento e ter os aceros para a gente evitar. Porque o que acontece? Vai embora. Agora, se você ter os aceros... Né? É o que evita ali, ó, de cobertura vegetal. Diminuir focos de incêndio no estado. A gente tem já a lei que pode aplicar multa pro dono ali da terra, né? Para mim, muito eficiente isso aí, de onde aconteceu. A gente não fala, ainda não começamos a falar aqui em Bauru sobre o manejo integrado do fogo, seriam as queimas prescritas. Muito utilizado em vários estados, no GB na área de Ribeirão, já tem um trabalho bem avançado. Eu sei que os biólogos não vão gostar do que eu falo, né? Porque a área queimada, você pode fazer um acero, a área queimada você renova aquela área. Eu vou dar um exemplo para Nações Norte. Alguém tem dúvida que vai pegar fogo de novo no mesmo lugar? Ah, vai. Vai pegar fogo. E se a gente fizer uma queima controlada daquele local lá... E digo mais, esse é o próximo passo, né? Por que não, com o recurso da postura das multas, a gente não criar um fundo para compra do EPI, né? Treinamento e, veja lá, as áreas dos próprios municipais ou áreas de convívio público, por que não pagar por um engenheiro agrônomo ou um engenheiro lá ambiental para ele fazer uma revitalização da área? Porque onde tem braquiária, pega fogo na braquiária. O que vai nascer logo depois do fogo da braquiária? Braquiária. Capim-colonhão. Tem Bauru inteiro. Pegou fogo no capim-colonhão. O que vai nascer logo depois? Capim-colonhão. Por quê? Porque é extremamente... não estou falando que é ruim o capim-colonhão, pelo amor de Deus. O pessoal do gado aí gosta, é bom, tá bom? Mas, assim, para a área urbana é peste, não é nem daqui. Porque ele acaba fecundando o solo na queima, ele é extremamente resistente. Então, a gente vai ter queima da mesma coisa. Né? Por que não fazer um fundo de postura para fazer a revitalização da área, limpeza do terreno, mexe no solo e planta as nativas daqui de Bauru, que não permite que o capim-colhão chegue? Você não vai ter o problema mais de fogo, você não vai ter que mais expor o brigadista de novo ao risco para voltar no mesmo lugar. Eu sei que a medida, pelo amor de Deus, isso eu estou falando do próximo passo, hein? Eu sei que a medida aqui é de combate imediato, que é o que precisa agora, realmente precisa. Mas eu estou falando do próximo passo já da postura lá, a multa ser gerenciado, esse valor para a recuperação da própria área, porque eu não sei para onde vai o recurso da postura das multas, né? Então, se for cair num cofre normal, de comum ali... reforça, né, o orçamento aí. Reforça o orçamento. Isso aí. Bom, é isso. A gente já tem dividido aqui as áreas, né? A Defesa Civil já define as fases como verde, amarela e vermelha, para você saber exatamente o que fazer. O Júnior falou uma coisa importante, que são fases, né? Agora a gente pode discutir alguma coisa assim, né?
de manejo, de compra de EPI ou treinamento, né? Mas, geralmente, é uma das primeiras vezes que eu faço reunião quando eu estou fora da temporada, viu? Geralmente me chamam para reunião quando o bicho está pegando, falam, não tem que fazer agora. Agora vamos atender em ocorrência, não tem nem conversa, era para eu estar atendendo ocorrência. Então, esse é o momento mesmo de... Eu acho aí, tenente, para contribuir, eu acho que o Sidney e a Vanessa, em 10 dias está pronto essa minuta aí, viu o que vai fazer já, Sidney. Não tem muito o que falar, senão não sai do papel. 10 dias está bom? Para pegar o que o Burim falou, o tenente, e o que o Rial falou. Não dá, Rial? Se já está pronto, Rial? 10 dias não dá. Quantos dias, então? Vai. 15 de dezembro? Então, a gente vai... Que dia que é dia 15 de dezembro? Vamos fechar a data aqui, senão não vai sair isso. Não, aí eu sento com o Rial, Vanessa, e aí a gente apresenta também para o tenente e a gente dá continuidade. O que acontece? Deu para ver que a gente sabe que existe a necessidade, existe a demanda, vai ser importante essa organização. Espera aí, Sidney, dia 15 de dezembro, o que vai acontecer? Dia 15 de dezembro a gente vai encaminhar a minuta, porque por mais que eu não sei se já foi uma para o jurídico, mas a gente vai fazer uma revisão, doutor, encaminhar essa posterior à audiência, pode ser? E falar lá. Porque daí fica a data definida. Para a gente definir algumas coisas. Definir boa tarde. Doutor. Vereador, obrigado pela oportunidade. Quero aqui cumprimentar a todos. Eu tenho algumas dúvidas. Claro. O projeto de lei está muito bem escrito, mas pensando no objeto, eu vislumbro que primeiro nós precisamos criar uma função. Não existe cargo sem função. Com relação ao trabalho voluntariado, existe uma lei federal, Lei 9608 de 98, que já trata do trabalho voluntariado. Qual é a minha dúvida nisso tudo? Problema de desvio de função, problema de responsabilidade, porque nós estamos falando de atividades emergentes, ou seja, aquela que corre risco pessoal. O comandante aquele foi muito feliz ao tecer esse comentário, né? A perda de uma vida. Então, eu tenho algumas preocupações e aí eu queria que fossem feitas essas observações. Primeira coisa é criar a função. E eu vejo que você pormenoriza a atividade sem criar a função. Eu não posso criar o cargo de brigadista sem que haja a função. Então, essa é uma preocupação minha. Criação de despesas. Se eu estou falando de criação de despesa, quem pode ter a iniciativa? Então, são algumas dúvidas que eu tenho nesse projeto, eu não tenho condições técnicas jurídicas de prestar aqui algum esclarecimento, teria que fazer uma pesquisa, um aprofundamento maior. Mas eu penso que está pormenorizando coisa. Por exemplo, o trabalho voluntário. Isso não é através de projeto de lei, porque já existe uma lei federal. Volto a dizer, Lei 9608 de 98. Isso é através de decreto. É importante isso. É o decreto que vai pormenorizar. Nós precisamos focar na função de brigadista. E outra, esta atividade precisa, no caso, a criação da função, o acompanhamento do Corpo de Bombeiros. Então, isso também é muito importante. Então, são coisas, vereadores, que nós precisaríamos observar. Então, eu não tenho condições agora, a minha preocupação é o projeto ir para lá e voltar com um parecer pedindo que mude absolutamente tudo. Então, eu penso que já o objetivo é esse, é trabalhar numa coisa mais enxuta. Foi muito pormenorizado e eu acho que não cabe num projeto de lei coisas que cabem, no caso, ao Poder Executivo, né, através de decreto, porque já tem uma lei federal. E eu vejo que alguma dessas situações está confrontando a lei federal. Não tem necessidade de colocar, isso você está dizendo. É isso. Então, isso faz com que a lei perca um pouco do sentido. Então, já que nós temos um objeto, que é a criação aí da brigada, eu penso, e aí está o Cristiano, o secretário de administração, seria primeiro criar a função. E aí sim, através de outras modalidades, através de uma discussão, o decreto vai servir com mais robustez. Então, eu só queria tecer esse comentário, porque eu estou vendo que está muito esticou demais.
e perder um pouco do objeto. Nós estamos entrando em responsabilidade que nem pode ser do município, e sim do Estado. E aí eu já vislumbrei o trabalho delegado. Então, existe atividade delegada. E outra coisa, quando nós criamos a função, porque são períodos estanques, seja na seca e seja na enchente. Então, o que poderia ser feito? Terceirizar, fazer uma ata da criação dessa atividade. Eu ia fazer essa pergunta aí, doutor. Na minuta da lei, dá para fazer as duas coisas juntos, a opção do executivo, contratação e uma... Não, eu penso, vereador, não. Primeiro é a criação da função, da atividade. Tá. Criada essa atividade, seja o nome que for brigada, dos nomes mais variados, mas primeiro criar isso. E aí depois nós vamos buscar a metodologia. Né? Eu penso que... Porque já foi criado, que muitas das vezes está... Num olhar assim bem raso, eu já vi que está conflitando com leis federais. Então, que no caso é o trabalho voluntário. Trabalho voluntário, ele não pode ser feito no período laboral do servidor. Já não pode. Então, aí já começa... Não, foi feito no... Como é que foi que você colocou, Rui? Então, são várias coisas que conflitam. Então, nós precisamos ter esta observação. Eu sou sempre do menos é mais. Então, cria-se a função. Ponto. Estanque. Criou-se a função, aí nós vamos ter a oportunidade de discutir e realmente chegar ao objetivo, que é criar esta equipe de ataque às calamidades. Então, essa é só quis tecer esse comentário bem objetivo para esclarecer. É isso aí. Que está dita aqui, então essa PL não teria sentido de continuidade agora, nós teríamos que criar uma função. Porém, eu trago outra sugestão, a gente verificar como que os outros municípios criaram. Porque se tem outros criando, como a gente pesquisou, o doutor mesmo colocou que teria que fazer uma pesquisa maior, porque ele não está inteirado nesse assunto. Eu faço a sugestão agora da gente voltar com a lição de casa e ver de que forma que foi regulamentado dentro de outros municípios. Eu penso que o principal é criar a função. Sem a função, tudo perde o objeto. É aquela famosa frase da árvore dos frutos envenenados. Se a árvore está envenenada, todos os frutos estarão envenenados. Então, o objeto aí cria-se a função, seja o nome que for dado. E aí você pode pormenorizar as atividades através de decreto. Então, é uma preocupação que eu tenho com relação... Por quê? Porque a lei está muito esticada. Estão criando atividades aí que até ela conflita com outras atividades municipais, com outras atividades federais. Então, como a do Estado. Tem que estar presente nisto sempre o Corpo de Bombeiros, porque ele é a autoridade competente. Então, ele vai ter que estar presente, mas primeiro cria-se o cargo, cria-se a função e não o cargo. O cargo ele não pode anteceder a função. Então, cabe-se esta observação, é muito importante. Você dá conta? Bom, na realidade aí vai mais para a questão lá volta para o Cristiano, ele vai ter que ter um apoio lá para desenvolver, eu acho que aí teria que pegar o RIAL com o Corpo de Bombeiro, desenvolver todas essas funções para criar o cargo. Aí ele vai ter que vir num PCCS ou no projeto de lei específico criando esses cargos aqui na Câmara. Pelo que deu para entender, até lá, o município hoje, o trabalho que está sendo feito, o município pode responder a qualquer momento. Então, para os servidores que estão fazendo, que pelo que deu para entender, seria isso, não está correlato com a atividade. A gente buscou uma forma de regularizar isso aí, não está. Agora ficou. Pode ir, viu? Porque hoje eles vêm fazendo, eles vêm dando combate a incêndio, tudo. Então. Tem um microfone móvel, aí fica mais fácil aí de passar. O funcionário hoje que é auxiliar geral, que a maior parte que ajuda aí,
E a gente também está falando das águas, né? Mas as águas, as equipes hoje estão dando conta de alagamento. Estão pagando fogo. Vai ali, doutor, ali. Excepcionalidade é uma regra evidente. No momento de incêndio, eu não sou bombeiro. Mas não, no microfone ali, doutor. Fazendo um favor. Me desculpa. No momento da excepcionalidade, todas as atividades se agregam, mas isso não pode se tornar a regra. Este é o ponto que eu quis aqui esclarecer. No momento de excepcionalidade, o próprio Corpo de Bombeiros pode pedir para as pessoas, escuta, cava um buraco aqui, ó, taca fogo ali para queimar acabar com aquele combustível. Tudo orientado, mas isso não é a regra. Essa é uma exceção, em razão de um momento excepcional. Se aconteceu isso, como em todos os lugares acontecem, né? No momento de enchente, as pessoas se reúnem, os servidores se reúnem para combater aquele momento. Mas isso não é a regra. O que nós estamos falando aqui é de legislar. Legislação, regra. Então, ela precisa atender todo o ordenamento jurídico. Então, nós temos que agora, já que vamos criar a lei, que esta lei atenda ao ordenamento jurídico. Então, para isso, eu não posso criar a função... Perdão, eu não posso criar o cargo sem a função. Então, primeiro, cria-se a função. Aí, sob orientação das autoridades competentes, aí sim, nós podemos pôr até que local eu posso ir. Porque nós estamos falando de atividade exclusiva do Estado. Então, nós sempre seremos o quê? Um auxiliar. São as observações que precisam ser atentas. Deu para entender já. Acho que em Botucatu, que eu vi que tem uma já há tempo, bem montada, né? Se pedir a minuta, vamos lá visitar. Sim. Vamos Currial. Vamos fazer isso. Pederneiras, onde, pô, Walter, quer fazer uma contribuição onde você já viu que funciona? Pode falar, Simone. Para complementar. Pode, aí. Para complementar, a gente teve eu comentei com o Vitor umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente teve uma palestra com a Polícia Ambiental. Então, vale a pena consultar também, porque, principalmente na área rural, eles atuam e tem muita coisa que já é lei, que o produtor rural tem que fazer na sua propriedade para estar evitando incêndio, e, a partir de 1º de janeiro, algumas coisas também vão mudar, que foram definidas na COP30 agora, principalmente a questão de queima de lixo, várias situações vão mudar. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso. E, comandante, a respeito do solo, a Secretaria de Agricultura, a gente tem técnicos já capazes de fazer essa movimentação nos solos, essas análises, e até esse trabalho com um custo muito baixo. A gente tem maquinário, a gente tem operador, a gente tem os engenheiros agrônomos, agrícolas. Então, assim, quando a gente for comunicado do que precisa ser feito, a Secretaria está à disposição. Então, isso já é um trabalho que, rapidamente, a gente já pode fazer como prevenção. Tá bom? Obrigado, Simone. Claro. O nosso comandante aqui, ele falou sobre o fundo. Mais uma vez, eu não posso criar o fundo sem a função. Certo. Porque esse fundo vai para onde? Então, tem a função, né? Não tem como depositar. Isso aí, né, Sidney? Eu acho que retomar aí a questão das pesquisas. Eu vou pedir já para o Jonatas, a partir de amanhã. Pederneira, você falou que funciona bem, Walter. Você já foi lá? Você tem essa lei ou você viu só a corporação? Será? Só a corporação. A gente dá até amanhã. Acredito que dá para a gente enviar uma cidade que tem. A gente Olha, a maior parte das cidades realmente só monta com os funcionários públicos que tem. É isso aí mesmo. Então, nós vamos ter que dar jeito, senão não vamos começar certo. Com exceção de Avaré e uma cidade pequena aqui perto, Guaíba. Então, nós vamos em Avaré. Amanhã eu vou pedir para o Jonatas ligar lá, pedir a minuta. Da realidade, a gente não inventou muito a roda, a gente copiou o que vem sendo feito. Mas se Avaré, não é legal, então, vamos fazer certo. É Avaré? Avaré tem. O Jonatas já vai pedir a minuta de Avaré. Aí já... Avaré Pederneiras tem uma brigada muito antiga, boa, mas também é formada com servidores que não foram concursados para aquela função. Em 10 dias... É tudo errado. Em 10, 15 dias, doutor? Tendo essa minuta, ok, em cima do esboço, dá para ir partir para frente aí? Você ajuda? Para a gente acelerar?
A minuta estando pronta, eu encaminho lá para a Procuradoria Consultiva e vamos aguardar o parecer. A gente só precisa tomar cuidado na copiar o errado. Por que copiar? O município de Bauru... Não, não copiar o errado, não. Porque eu sempre tenho muita cautela. O município A faz. Eu já ouvi muito. Sempre foi assim. Lá tá... Então, a gente tem que ter essa cautela, porque o município de Bauru é um município enorme. Eu entendo o município como a capital do Centro-Oeste. E nós temos procuradores aqui extremamente atentos à legislação atual. Sofrem várias críticas, mas eu, por operar o direito, por viver... Eu falo o seguinte, eu sou só advogado. Eu não tenho outra função, não sei fazer outra coisa na minha vida senão advogar. E eu vejo e tenho uma honra de poder estar ali, ombro a ombro com os procuradores, aprendendo todo dia. Claro, o procurador é aquele que fala não. O procurador é aquele que expõe a situação da legislação como um todo, não especificamente, porque você não pode ver a lei orbitando o nosso ordenamento jurídico. Não, a lei precisa estar dentro. Então, essas são as minhas observações com relação a isso. Vamos copiar, mas sempre atento à legislação atual. Legal, a gente agradece, doutor, que pelo menos a gente consegue ganhar tempo. Pode ficar à vontade. Boa tarde. Só queria uma contribuição referente à lei e, recentemente, a SEMA, ela fez um convênio com a atividade delegada, foi o que falaram aqui recentemente. Então, a gente precisa só dar uma olhada para não ter conflito, porque hoje mesmo teve uma ação que a atividade delegada esteve lá numa área rural onde tinha queimada e descarte irregular de resíduos. Então, nós estamos fazendo de uma outra forma, né? Não tem a função como o doutor acabou de falar, mas nós estamos agindo de outra maneira, que foi com um contrato que foi firmado, convênio firmado com a área de licitações. Então, só para deixar claro, e também colocar eu como secretária adjunta e a secretária Silene, a secretária da SEMA, hoje, atualmente, nesse processo, por favor. Como que é o seu nome? E a Sara é uma advogada de renome. Tenho aprendido diariamente com ela, principalmente nessa área ambiental. Então, uma pessoa que pode contribuir bastante. Então, já está incluso aqui. Olha, Sara, aí eu até peço a sua contribuição. Eu acho que aqui a gente tem que deixar o... Eu estou com uma dúvida. Uma dúvida que pode falar. A gente parece que tem um conflito, né? Então, certas atividades são por conta do Estado, como o Corpo de Bombeiros. Perfeito, perfeito. Muito legal, né? E aí ela precisa de uma brigada para combater incêndio, que é uma função do Corpo de Bombeiros. Eu preciso entender essa parte aí. Deixa o Vitor responder. Não, Real, pelo amor de Deus. Primeiro, eu peço desculpas se eu não consegui ser claro. Não, se eu não nós estamos debatendo aqui. Que é isso? Pessoal, toda situação de calamidade, a competência é do Corpo de Bombeiro. Ele é autoridade para isso. Eu só quis tecer comentário nesse sentido. Existe a Defesa Civil também, que tem a sua competência. Mas a brigada, ela sempre vai atuar junto à Defesa Civil, mas o ideal é que sob a coordenação do Corpo de Bombeiros, porque ele sim é o competente. É com relação a isso. Eu não estou... Todo mundo tem a sua atividade e a sua competência. Perfeito, perfeito. É que ficou assim meio... Né, o próprio Estado não deveria cobrar a brigada, né? Ficou meio... Mas a brigada vai ser um apoio para o Corpo de Bombeiros, não vai tomar a função. Olha lá. Então, por força de lei, o bombeiro gerencia desastre. Então, vou dar um exemplo. Fogo no... Um incêndio. Não, o que teve lá dos condomínios lá que a gente... Lá no Colonial, né? Sempre vai ter. Oh, meu Deus, do Igapó. Vai ter. Lembra que a gente foi lá, estava tudo pegando fogo lá. O gerente responsável por força de decreto é o bombeiro mais antigo da ocorrência. Certo. Então, ele gerencia, ele é o comandante da emergência. Se chegar um general do Exército, se chegar o general, o brigadeiro, o gestor da emergência por força de decreto é o comandante do Corpo de Bombeiros, é a autoridade mais antiga ali do Corpo de Bombeiros. É isso.
que ele faz? Ele gerencia as forças locais. Então, você tem a brigadista local, graças a Deus você chegou, Real. Vamos fazer. Você pega aquela frente lá, dou a entrada aqui no seu... Faço check-in, que a gente chama, né? Sob a gerência do Corpo de Bombeiros. Então, tenente, Então, esse raciocínio... Até o DAI. O raciocínio DAI chega lá e fala assim, eu preciso de apoio d'água. Maravilha, o DAI chegou, suporte logístico, está aqui o DAI, vai ser registrado. Então, o caminho correto é a criação de função para ser delegado pelo bombeiro, que nem foi falado, é isso. Então, aí nós temos... É isso aí, não é isso? Perdão, assim, a criação é sine qua non, né? A função tem que existir a função por força de lei. Tá. Como vai ser criado é independente do Corpo de Bombeiros. Tá. Independente. Quando chegar numa emergência, plano de trabalho, uma ocorrência no local do sinistro, quem vai coordenar a ocorrência é o Corpo de Bombeiros. Certo. Sempre vai estar junto, né? Sempre vai estar junto por cadeia de comando. Isso aí. Tem mais alguma dúvida, Real? Eu tenho pedido, na verdade. Pode falar. A Vanessa puder levantar, se a gente pode iniciar, porque você tem prazo, a gente tem prazos curtos, da gente oficializar uma brigada com os funcionários que a gente tem hoje, se o sistema vai aceitar. Então, a gente tem vários auxiliares geral que auxiliam já na brigada, e, de repente, a gente já monta essa equipe para cobrir a lacuna que você tem hoje. E aí a gente vai aprimorando. Pode usar o microfone, Vanessa, ali, por favor? Edinho, dá o microfone para ela, por favor. Para o município Verde Azul, ele só fala assim que quer um decreto que tenha brigada. Não fala se tem que ser servidor, ou é funcionário, ou é servidor, ou é terceirizado. Ele não fala nada disso. Já cortamos um caminho, né? Reduzimos uma jornada que pelo menos o município Verde Azul vai poder ser atendido mais rápido. E a gente vai evoluir para, quem sabe, a abertura de concursos e até um fundo de defesa civil que se faz realmente necessário. Certo. Então o que nós temos que unir aqui, né? Sem vaidade, né? Senão não vai sair. Você começou, tem a Vanessa e tem a Sara. A Sara já prontificou e o do Real. Então, vocês aí fazer um plano de trabalho. Eu posso acompanhar para ajudar em levar o papel. Quando que nós podemos aí, quem que vai ficar à frente, quando que essa data nós possamos fazer, Sara? Lá na Secretaria do Meio Ambiente, nós vamos se reunir lá, você me passa amanhã uma data, se quiser já ver uma data com a secretária, a gente já define uma data para fazer essa criação e ir para frente, pode ser? Pode ser, você já consegue essa data ainda hoje aí, com uma secretária? Porque nós já finaliza aqui a reunião e vou abrir para as outras secretarias aqui, falar um pouco. Pode ser? Aí você já vai vendo que para sair do papel mesmo. Pode ser, Real? Pode ser assim, Vanessa? Não tá. Hoje, Caldeira, o Michel, gostaria de escutar alguma coisa aí, Michel, as dificuldades que vocês têm num plano de ação aí, quando tem fogo, quando tem alagamento, o que pode ser contribuir no que nós estamos falando aqui. Se vocês quiserem usar a parte aí, fica à vontade. Pode fazer uma contribuição, se quiser que a gente leve o microfone móvel lá. Também tem o Walter, tem o Jorge, né? Também, se quiser fazer uma contribuição, para a gente já caminhando aqui para o final, que eu acho que a gente já chegou aonde tem que ser feita essa minuta da lei, né? Acho que é isso, né? Boa tarde, vereador, boa tarde a todos. Acho que de incêndio nós somos menos solicitados, né, nesse momento, acredito, mas quando tem algo que é um pouco maior, que a gente acaba sendo solicitado nosso trabalho, mas para sinalizar, né, para que não tenha nenhum acidente quando é mais focado em trânsito. Mas quando há chuvas e enchentes, sim, por conta de que acaba prejudicando mais, né? Nossas equipes acabam tendo hoje um preparo por conta da questão do tempo, né? O que já aconteceu em algumas outras situações, então a gente já acaba tendo uma estrutura nesse sentido. A gente tem os pontos já
mapeados de onde tem maior foco de alagamento, então a gente já deixa o nosso material mais próximo, principalmente Nações Unidas, então a equipe já tem esse preparo para que eles possam agir de forma mais rápida. Claro que diante de situações como quedas de árvore, isso a gente não tem como ter essa previsibilidade, então isso acaba sendo, acontece, a gente é acionado, nós temos os nossos grupos, né, de emergência, que isso nos ajuda para que seja mais rápido as nossas ações. O que a gente tem feito, né, principalmente na gestão da prefeita Suelen, que foi um avanço muito grande, foi a questão da mobilidade com os nossos recursos com relação aos veículos. Então, hoje o GOT tem veículos novos, né, que são locados. Isso faz com que a gente consiga, que as nossas equipes cheguem muito mais rápido a esses locais, então possam se deslocar muito mais rápido, então para que eles possam sinalizar e ir para outros lugares, já ir sinalizando até que a equipe do bombeiro ou a equipe da SEMA chegue e possam, né, retirar aí quando é queda de árvore. Então a gente tem tido esse preparo junto da equipe, né, nas situações de chuvas, então a gente tem esse preparo. E de incêndio, a gente não tem ativamente, mas nos colocamos à disposição, né, no que precisar das nossas equipes, para que a gente possa atuar também. Eu acho que, vou já encerrar, Sidney, né? E a Simone quer fazer mais alguma contribuição? O Jorge quer falar algo? Ou que você tem alguma dificuldade, o que você está tendo, que você pode contribuir aí? A gente já vamos finalizar. Então, vamos ficar combinado assim, Sidney? A Sara vai passar a data, aí a gente já tem um esboço do que tem que ser pedido e a gente vai dar andamento nessa próxima reunião. Pode ficar à vontade, Jorge, a gente já caminha para o final. Boa tarde, vereador. Parabéns aí pela iniciativa dessa reunião. Agradeço o convite. O que eu tenho para fazer de comentário é que os trabalhos são de grande importância, porque a nossa comunidade sempre sofre aí nos períodos mais críticos, né, chuva ou incêndio. O meio ambiente também é afetado de maneira significativa, o impacto, né? Nós temos várias ações dentro do município para minimizar esse problema, já há anos, né? Juntamente com todos os órgãos competentes, bombeiro, prefeitura, os órgãos dentro da prefeitura, como SEMA, SEAR, GOT, SAGRA, né? Então, nós temos um grupo grande de ação que busca minimizar esses problemas, né? E a organização, ou uma maneira de torná-los de uma forma, eu vou colocar de uma maneira diferente, de uma maneira profissional, eu acho que é importante, trazer aí uma forma regular, né? Ou seja, diante de uma legislação vigente que possa defender esse grupo de trabalho, acho que é de grande importância. Então, acho que é merecido a discussão sobre o assunto e achar aí o fio da ninhada para que isso seja regulamentado, né? Dentro da legislação, como o doutor aí nos conduziu na sua fala, né? Isso vai nos trazer mais segurança e maturidade dentro dos trabalhos já realizados, né? Tem ações, temos grupos de trabalho, são profissionais que estão atuando, mesmo que não tenha aí todo esse profissionalismo, mas são pessoas que estão se dedicando e tem dado resultado, né? O que falta realmente é essa iniciativa de organizar e tornar o trabalho um pouco mais, com todo respeito, profissional, vamos pôr dessa forma, dentro de uma legislação vigente. O demais eu coloco a secretaria à disposição, né? A CEURB é uma secretaria de zeladoria, tem um grupo também de sobreaviso que atua principalmente quando tem enchentes. E eu sempre falo para o Real, que a equipe não é da SEAR, mas sim da Defesa Civil, que é ele que aciona, é ele que nos direciona quando realmente há uma necessidade, tá? Mas no demais é isso. Muito bom. Tenente, quer finalizar, fazer alguma contribuição? O senhor pode ficar à vontade, a gente já caminhar para o final aqui. Bom, eu também me coloco à disposição para fazer parte do grupo de trabalho. A gente já vai criar o famoso grupo do WhatsApp para começar a desenrolar. Isso aí. Só acho interessante, assim, igual o senhor falou, põe prazo para fazer o grupo de trabalho,
para sair, né? Todo mundo vai estar muito atarefado, mas é um assunto importante. Tá. Bom prazo, o doutor ali já esclareceu bastante que, na verdade, dá para deixar até mais enxuta e fazer boa parte através de plano de trabalho, atribuir função, o que cada um faz. Até é mais fácil, né, da gente desenrolar, né? A lei estando pronta, fica fácil de desenvolver. Isso. Então, igual o senhor falou, põe um prazo para a gente pôr perna nesse projeto e a gente cria o grupo de trabalho e desenvolve, né, ou desenrola a lei, certo, para começar a atuar, igual o amigo falou ali, de forma coordenada, né? Que é o mais importante, é cada um na sua atribuição, com o grupo de trabalho é show de bola. Aí não fica nenhuma lacuna do que eu deveria fazer na hora, que é o que não pode acontecer, né? Certo. Eu estou à disposição para o grupo de trabalho aí, pode me incluir qualquer trabalho que tiver, se quiserem minha sugestão, né, eu estou à disposição, sim. Obrigado, viu, tenente? Sara, então é com você. E se você já conseguiu a data, já registramos aqui, né, em reunião, senão você já passa depois, já tem? Então, pode ser? Então, só para fazer esse checklist, então vai ficar a responsabilidade da SEMA, vamos fazer um ponto de apoio lá, né, para pôr isso em prática. A Vanessa, o Sidney, aí a secretária Simone também, alguém que possa participar ou até ela. Aí você já organiza esse grupo, então? Fica combinado? Você acredita que até amanhã nós temos essa data? Você me passa? Então tá. Nada havendo mais a se tratar, 16 horas e 14 minutos, encerrada essa reunião pública, e agradeço a todos. Que Deus abençoe.